Apocalipse capítulo 3, ouça, o livro da vida é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Tanto Paulo quanto Jesus nos mostram que aqueles que passarão a eternidade com Jesus têm o seu nome escrito nesse livro. Nossos nomes são escritos lá no momento que nascemos de novo, não é assim? Se você lembrar, a Forcine era uma mulher grega. Na visão dela, ela foi à sala do trono e viu seu nome sendo escrito no livro da vida no momento em que aceitou Jesus. Certo? E os anjos dançavam ao seu redor. Então Paulo escreve em Filipenses 4:3 e diz: "E eu te peço, meu verdadeiro colega de trabalho, que ajude essas mulheres, pois elas trabalham duro comigo em contar as boas novas aos outros. E elas trabalharam com Clemente e com o resto dos meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida." Você pode repetir: livro da vida. Bem, todos já conhecemos essa verdade. Aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida está o quê? Perdido e será enviado para o lago de fogo. Sabemos por Apocalipse 20:15, que diz assim: "E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Então todos aqueles que estão salvos têm o nome no livro da vida, e todo aquele que não tem o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Isso está claro? Está claro? Certo? Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 3 e veja o que Jesus disse a essa igreja. Está pronto? Veja o versículo 5. Leiam com cuidado. "Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e eu não irei apagar o seu nome do livro da vida." Você ouviu isso? Jesus dizendo: "Não apagarei o seu nome do livro da vida." Eu vou ler na versão ampliada para ficar mais claro. Jesus disse: "Eu não apagarei ou retirarei o seu nome do livro da vida." Agora, se o seu nome vai ser apagado do livro da vida, o que isso quer dizer? Ele tinha que estar lá antes. Ora, os únicos que têm o nome escrito no livro da vida são aqueles da família, pessoal. Não os enganados, não os impostores, só aqueles que são genuinamente da família. Ainda estão aqui? Jesus disse: "Eu não apagarei o seu nome do livro da vida." Se ele diz que essa é uma possibilidade, ele está avisando a igreja toda sobre isso. Estão comigo? Ele diz: "Você tem um nome?" E ele está trazendo uma repreensão aqui, mas toda vez que Jesus traz uma repreensão, ele traz esperança. Eu amo isso. Não é ótimo? Ele sempre puxa até a raiz, mas planta onde estava a raiz. Ele sempre cava, mas ele constrói onde cava, não é? Eu amo isso, eu fico muito empolgado, amém? Vá comigo, por favor, para Hebreus capítulo 6. Enquanto você está achando, eu quero compartilhar com vocês o testemunho do irmão Kenneth E. Hagin. Kenneth Hagin é um homem que eu respeito muito, muito mesmo. Ele foi para casa para estar com o Senhor há alguns anos. Ele passou mais de 70 anos no ministério. Seus dias até a atualidade têm mais de 65 milhões de cópias impressas ao redor do mundo. Ele formou mais de 24 mil alunos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu lembro, eu estava numa conferência na África do Sul e falávamos das pessoas mais influentes do mundo. No corpo de Cristo, com unção, eu disse: "Eu acredito que o homem que mais afetou a igreja dentre todos no corpo de Cristo nos últimos 50 anos, e eu não estou falando de anjos, falo da igreja, eu penso que foi o Kenneth Hagin." Sabe, você olha para 65 milhões de livros, 24 mil pessoas formadas ao redor do mundo, isso é realmente impressionante. Então, no seu livro Eu Creio em Visões, ele escreve sobre uma visão que teve de Jesus. E esta visão em particular ele teve em 1952. Ele estava pregando em um acampamento, um congresso de avivamento, eu acho, e o Senhor mostrou para ele um pastor que ele conhecia, e também a esposa desse pastor. E a esposa desse pastor tinha caído no engano que a sua beleza e talento estavam sendo desperdiçados no ministério e seriam melhor utilizados no mundo. Essa mulher acabou se divorciando do seu marido e foi para o mundo, mas na visão que aconteceu ali, o irmão Hagin disse: "Jesus, eu preciso orar por ela." E o Senhor disse ao irmão Hagin especificamente: "Não ore por ela." Isso realmente incomodou o irmão Hagin. Então, na visão dele, ele perguntou: "O que quer dizer isso?" E eu vou ler direto do livro dele. O Senhor disse ao irmão Hagin: "Esta aí é minha filha." E o irmão Hagin continua: "O que acontecerá a ela?" Perguntei. "Ela passará a eternidade na região dos condenados, onde há choro e ranger de dentes," ele respondeu. "E na visão eu a vi caindo no poço do inferno e ouvi seus gritos horríveis." "Essa mulher era sua filha, Senhor. Ela era cheia do Espírito e fazia parte do ministério. E ainda assim você diz para eu não orar por ela, eu não entendo." O Senhor me lembrou da seguinte passagem, que está em 1 João 5,16. "Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não seja para a morte, deverá orar."
E Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que é para a morte, e não digo que se deve orar por este. Eu disse, Senhor, mas eu acreditava que o pecado aí referido levava à morte física. E a pessoa era salva, embora tivesse pecado? E Jesus respondeu e observou, mas este versículo não fala de morte física. Ele disse, você está adicionando coisas. Se você ler o capítulo 5 inteiro de 1 João, você verá que está falando de vida e morte, vida espiritual e morte espiritual. E essa morte é espiritual. Isso se refere a um crente que comete um pecado que é para a morte, para esse eu digo que não se deve orar. Eu disse a você para não orar por essa mulher, pois ela cometeu um pecado para a morte. E o irmão Reagan disse, Senhor, isso realmente mexe com a minha teologia. Você poderia me explicar melhor? Eu pedi. E o Reagan diz, às vezes a teologia do homem tem que ser abalada por não estar alinhada com a palavra de Deus. Jesus então lembrou ao irmão Reagan a passagem que eu vou ler agora, que fica em Hebreus 6. Vamos ler o verso 4. Diz, pois é impossível, repitam, impossível, que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Percebam que nesta passagem há algumas qualificações, notaram isso? Primeiramente, essa pessoa tem que ter sido iluminada e provado o dom celestial. Bem, isso se aplica àqueles que receberam Jesus, pois ele é o dom celestial, certo? Segunda qualificação que o versículo lista, ser cheio do Espírito Santo, certo? Terceira qualificação, eles têm que ter provado a palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Então, por esta lista, vemos que isso não inclui os bebês espirituais, mas crentes desenvolvidos, entende? Bem, muitas vezes quando começamos a falar disso, as pessoas chegam e dizem, ei, cara, uma vez eu disse ao Senhor que eu não queria mais servi-lo. Mais tarde tiveram um remorso profundo, se arrependeram, e mesmo assim tem muito medo dessa passagem. Às vezes eu nem prego sobre ela e as pessoas chegam para mim, meu Deus, aquela passagem eu acho que eu estou perdido para sempre. E eu digo a eles, não. Às vezes crianças fazem coisas estúpidas. Certo? Quantos sabem que tem criança de 4 anos que vira para os pais e diz, eu não gosto de vocês, não quero mais viver aqui, e eles sabem que ela é uma criança e diz, tá bom, cresça. Estão comigo? Ok, então quando lemos a passagem não está falando de crentes bebês. Estamos falando de crentes maduros, crentes vividos que provaram o dom celestial, que foram cheios do Espírito, provaram a palavra e do mundo vindouro, não são crentes bebês. Então eu digo a elas, porque ficam preocupadas, oh meu Deus, eu digo, veja, se você tivesse caído definitivamente, não estaria aqui falando comigo agora? Você não teria o desejo de voltar? Porque apenas o Espírito Santo nos leva a Jesus. Então o simples fato de você desejar estar com Ele significa que você não cometeu pecado para a morte? É simples, não tem com que se entristecer. Vocês estão comigo? Você na verdade nem ia querer vir mais para a igreja. Na maioria das vezes, eu sei que há exceções, mas na maioria das vezes você não teria essa bondade no coração que eu vejo. Certo? Vai comigo para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o verso 20. Porque se depois de terem escapado das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora olhe para cá, eu vou parar aqui. Eles escaparam das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que eles nasceram de novo? Eu não ouvi, será que eles nasceram de novo? Com certeza, escaparam das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Certo? Agora veja o que ele diz. Se depois de terem escapado das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por ela vencidos, repitam, vencidos. Então entenda, uma pessoa desviada pode voltar para Jesus. A palavra vencidos traz a ideia de permanecer no pecado. O último estado foi para eles pior do que o primeiro. Veja o verso 21 com atenção, porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Sabe o que ele acabou de dizer? Teria sido melhor para eles nunca terem sido salvos, do que serem genuinamente salvos, se desviarem e permanecerem nesse estado. Seria melhor não terem sido salvos. Agora, por que Deus diria era melhor que não tivessem sido salvos? A resposta está no livro de Judas, fica aí bem perto, eu vou te mostrar. Livro de Judas. Ele vem falando daquelas pessoas que entraram sem ser notadas e tudo mais, e ele acaba falando sobre apóstatas. O que são apóstatas? Pessoas que se desviaram da fé.
E ele continua, versículo 11: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram.